De micro-organismos que são, assim, de uma relevância no que diz respeito à saúde humana. Então, existem alguns grupos de micro-organismos que são muito relevantes na causa de infecções aos seres humanos, aos animais, às plantas, enfim. Então, a grande maioria das bactérias, elas trazem benefícios para nós, mas existe uma pequena minoria, em torno de 10%, que vai ser responsável por alguns casos de infecção. E aí, nesse sentido, tá? Nós entendemos que conhecê-las é importante para, de fato, se antecipar a uma infecção causada por esses grupos de micro-organismos, tá? E entender como esses micro-organismos se comportam no que diz respeito ao modo como eles se alimentam, ao modo como eles respiram, né? O modo como eles se comportam num contexto geral é muito importante. Para quê? Para que nós possamos depois utilizar mecanismos de controle de crescimento desses micro-organismos, tá? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a nutrição e o crescimento microbiano, tá? Eu vou aqui partilhar com vocês a minha tela. Então, hoje nós iremos falar sobre esses aspectos fundamentais para o crescimento microbiano, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o que é o crescimento microbiano é que quando nós nos referimos ao crescimento da bactéria, a gente não está falando de tamanho, sabe? Quando a gente fala de crescimento do ser humano, né? O Joãozinho está crescendo, né? A Mariazinha está crescendo, a gente sabe quem é estatura, quem é tamanho. Mas quando a gente fala de micro-organismo, aquele micro-organismo, aquela bactéria está crescendo. A gente está se referindo ao número de indivíduos da população que está aumentando. Então, é a população que está aumentando em número. Então, o crescimento microbiano implica em um crescimento do número de indivíduos de uma determinada população, tá? Em geral, quando a gente fala de crescimento de bactérias, as bactérias elas se dividem, elas crescem, né, e se reproduzem por um mecanismo que a gente chama de divisão binária, onde uma dá origem a duas, duas, quatro, quatro, seis, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, 512, 1028, e assim vai. É o ciclo log. Então, ela vai crescendo de forma exponencialmente, divisão binária desse crescimento microbiano. Tá? Então, é muito importante deixar claro que, ao se referir ao crescimento microbiano, nós estamos dizendo de um crescimento de população que está aumentando naquele ambiente. Tá? Então, e para ela aumentar naquele ambiente, ela precisa de algumas condições favoráveis para isso, tá? E como é que nós evidenciamos, nós verificamos se de fato está havendo um crescimento microbiano, tá? Então, por exemplo, as bactérias, ao crescerem in vitro, tá? Lá no laboratóriozinho, elas crescem numa placa com um meio de cultura e ali elas formam pequenas colônias. Então, essas colônias indicam o crescimento microbiano, o crescimento da bactéria. Então, eu conto essas colônias para ver quantas colônias tem. E daí, então, eu sei que houve um crescimento microbiano. Tá? Aconteceu um crescimento microbiano. Então, é importante que você entenda que a gente pode avaliar o crescimento microbiano por meio da formação de colônias. Ok? A gente consegue avaliar. Beleza? Bom, uma outra maneira de se avaliar isso é por uma técnica chamada de turbidimetria, onde eu verifico a turbidez
do meio líquido aonde aquele micro-organismo se desenvolveu. Então, ele fica turvo. Se tem um micro-organismo ali no meio, ele vai ficar turvo. Tá? Então, de modo geral, esses são algumas das maneiras que nós evidenciamos o crescimento microbiano, tá? Em um determinado ambiente. Quando a gente fala de crescimento microbiano, eu já disse para vocês que se refere a um aumento do número de indivíduos de uma população, tá? E aí, esse crescimento, ele é favorecido pelas condições de nutrientes que estão ali disponíveis, tá? Só que esses nutrientes, eles chegam um momento que acabam naquele ambiente. Então, ele tem um limite. Então, o crescimento do micro-organismo está limitado pela disponibilidade de nutrientes. Então, acabando os nutrientes disponíveis, ou seja, essa população para de se desenvolver. E a tendência agora é que ela venha a declínio e que ela venha a morrer, tá? Essa população. Beleza? E um outro fator também que vai atrapalhar o crescimento do micro-organismo em um determinado ambiente é o acúmulo de substâncias tóxicas. Então, todo e qualquer micro-organismo, ele se desenvolve, e aí ele tem metabolismo, ele excreta, e aí com isso essas excretas, elas ficam ali naquele ambiente, e essas excretas são tóxicas, então isso também vai acabar limitando o crescimento do micro-organismo. Então, entendam dois fatores importantes, né, para se permitir o crescimento do micro-organismo, aí a disponibilidade de nutrientes, tá? E o acúmulo de substâncias tóxicas no meio, onde eles estão presentes. Então, quando isso acontece, essa população atinge o que é chamado de capacidade de carga, capacidade de suporte do meio. Então, o meio suporta até esse momento. Chegou nesse momento, ele não suporta mais. E a tendência agora é que essa população venha a diminuir de tamanho. E diminuir de tamanho, como eu falei para vocês, venha a morrer esses indivíduos, tá? Nesse sentido, quando a gente fala de crescimento microbiano, eles seguem uma curva de crescimento que é descrita por 4 fases, tá? 4 fases integram a curva de crescimento característica de uma cultura bacteriana. Que fases são essas? A fase inicial, que é chamada de fase lag, tá? Que a gente já vai ver qual é. A segunda fase é a fase de crescimento exponencial, logarítmica, tá? É a segunda fase, tá? A terceira fase é a fase estacionária ou fase máxima, que é quando a população atingiu a capacidade de carga do ambiente e não cresce mais, não aumenta em número populacional, ela fica oscilando, a gente vai ver ali para frente. E a última fase dessa curva de crescimento é a fase de declínio, né? Quando já foram exauridas todos os nutrientes, quando a toxicidade já está muito elevada, então a tendência agora é essa população vir a diminuir. Tá? Então, nós vamos entender cada uma dessas fases e os fatores que contribuem para o desenvolvimento desses micro-organismos, tá? Bom, então a primeira fase, a fase lag, é a fase inicial, quando o micro-organismo ele se instala num meio diferente, num meio novo. Esse meio novo não tem micro-organismos competindo, tem nutrientes, tem todas as condições necessárias de pH, de temperatura, de umidade. Então, nesse momento é quando esse micro-organismo se instala nesse ambiente, tá? Nesta fase, nós não temos uma multiplicação celular, então eles não fazem imediatamente a meiose, crescendo em população. Na verdade, as células, as células dessas bactérias, elas absorvem a água do meio e crescem
em tamanho, tá? E aí, esse micro-organismo que estava dormente, adormecido, agora ele começa a entrar em atividade fisiológica, começa a ativar o seu metabolismo. Então, na fase lag, não tem aumento do número de células. E pode acontecer até ao contrário, algumas células que foram ali inoculadas, colocadas naquele ambiente, podem vir a morrer, tá? No finalzinho dessa fase é que começa, então, a divisão celular. O organismo começa a se dividir, e aí tem esse início, a fase de crescimento exponencial, a fase logarítmica, tá? A fase de log ali. Quando esses micro-organismos irão agora crescer em número. Começa esse processo de divisão binária, que eu falei para vocês, 2, 4, 8, 16, 32, 64, assim vai se dividindo, e essa população vai aumentando, tá? Essa população ela é grande, ela é uniforme, ela tem as mesmas características químicas, atividade, superatividade metabólica, tá superativa, então tá crescendo, então você vê uma curva de crescimento ascendente, subindo, quando a gente expressa isso no gráfico, tá? Então, ela tende a crescer, a fase logarítmica. Só que chega um momento, no final da fase logarítmica, que ocorre a exaustão de nutrientes. E aí, essa população que aumentou repentinamente produziu muita toxina, muita toxicidade no meio. Então, agora vai se dar a fase estacionária, a fase máxima de crescimento. Ou seja, o micro-organismo atingiu a capacidade de carga daquele ambiente. Então, eram só 1000 bactérias que poderiam estar presentes ali. Atingiu esse limite, agora não cresce mais, porque houve uma exaustão ali de nutrientes, houve ali a produção de substâncias tóxicas, e agora a população não se desenvolve mais. Então, fica numa fase estacionária, oscilante. Morre alguns, surgem outros no lugar. Morre alguns, surgem outros no lugar. Então, há um equilíbrio entre a reprodução e a morte. Dadas as condições desse ambiente que se esgotaram, não há mais números, não há mais nutrientes o suficiente para suportar essa oscilação, morte e reprodução. A toxicidade do ambiente já está bem elevada, então agora, nesse sentido, esses micro-organismos agora, eles tendem a morrer e entra, então, tem-se início aí agora, a fase de morte ou declínio, tá? Fase de morte ou declínio, em razão do acúmulo de substâncias, né, da falta de nutrientes, tá? Necessárias ao desenvolvimento desse micro-organismo. Tá? Então, estas são as fases de crescimento microbiano. Então, relembrando, fase lag, fase logarítmica, fase estacionária e fase de declínio, tá? Declínio ou morte. São as fases. Então, em geral, os micro-organismos, quando se desenvolvem em um ambiente, eles seguem esse crescimento gráfico aí, representado por meio dessas 4 fases. Ok? Até agora tudo certo? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Beleza. Tudo ok. Ok. Show de bola. Beleza. Então, vamos seguir. Tá? Bom, então nós já vimos que todos os micro-organismos, eles crescem, se desenvolvem, estabelecem uma curva de crescimento, descrita em 4 fases. Agora, o que permite que o micro-organismo venha a se desenvolver? Então, nós vamos agora conhecer os fatores que contribuem para o crescimento desse micro-organismo. Por que é importante conhecer tais fatores? Porque conhecendo esses fatores, eu consigo controlar.
Eu consigo impedir que eles se desenvolvam. Eu consigo impedir que eles cresçam, conhecendo esses fatores, tá? Então, o primeiro fator que contribui para o crescimento microbiano é a temperatura. Todo e qualquer micro-organismo, ele depende de uma temperatura ideal para se desenvolver, para crescer. Se não existir uma temperatura, ele não cresce. Se eu não fornecer para ele a temperatura ideal, ele não cresce. Então, todo e qualquer micro-organismo é dependente de uma temperatura ideal de crescimento. E, de acordo com esse ideal de temperatura, eles são classificados de 3 maneiras. Então, existem micro-organismos que crescem em temperaturas mais baixas, né? Em torno de 15 graus a 20 graus, crescem sob refrigeração, lá dentro da sua geladeira, tá? Esses micro-organismos que se desenvolvem nesse tipo de temperatura são chamados de psicrófilos, tá? Se desenvolvem essa temperatura mais baixa. Existe um grupo de micro-organismos que crescem numa temperatura entre 25 a 40 graus Celsius, que são chamados de mesófilos, né? Essa temperatura mediana. E existem outros grupos de micro-organismos que já se desenvolvem em temperaturas elevadíssimas, tá? Entre 40 a 85 graus Celsius. No entanto, a temperatura ótima de crescimento gira em torno de 50 a 60 graus Celsius. Com base apenas, preste atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês aqui agora, com base apenas nessa característica, na classificação dos micro-organismos, de acordo com a temperatura de crescimento, tá? Quais os micro-organismos estariam mais relacionados com infecções causadas aos seres humanos? E por quê? Diga para mim. Mesófilos? Não faço ideia, não faço ideia. Por que mesófilos? Foi a Rosana que falou? Por causa Rosana? da temperatura corporal, que varia de 36 a 37 graus. Exatamente. Alguém falou que não tinha ideia, né? Quem falou que não tinha ideia, que não está aparecendo vocês para mim aqui? Eu, professor. Quem que é eu? Fala o nome. Hã? A Maria Graziella. Então, Maria, agora tem ideia? Sim. Ok. Então, os mesófilos, porque a temperatura corporal é em torno de 36,5 a 37 graus Celsius. Por que quando você tem uma infecção, uma das respostas do seu sistema imunológico, qual é? Qual é? Hein? A febre? A febre. Por que se apresenta a febre? A temperatura varia por conta das bactérias, né? Não, mas e aí? Por que seu Devido corpo... ao crescimento das bactérias? Oi, não entendi. Não entendi. Devido ao crescimento? Olha só, a febre ou a elevação de temperatura é uma resposta do seu sistema imunológico, uma resposta orgânica. Por que tem essa resposta? Porque está tentando ter esses micro-organismos. Oi? Essas bactérias. O organismo está tentando combater as bactérias. Aí é uma resposta? Tá vendo aí que as bactérias elas têm uma temperatura ótima para crescer? Tá vendo aí? Sim. Quando a minha temperatura corporal é elevada por meio da febre, o que acontece? Elas crescem Em mais. relação à temperatura. Em relação à temperatura, elas vão crescer mais ainda? Elas diminuem? Elas, sei lá, não sei. Por que elas diminuiriam? Porque houve um aumento de temperatura? Se eu pego, por exemplo, olha só, se eu pego aí uma bactéria psicrófila e coloco ela na água fervendo, o que vai acontecer com ela? Morre. Por que ela morre? Por causa da... Por conta da temperatura, da alta temperatura. Mas aí, se for mesófilos, aumenta por conta disso também. Agora, os termófilos, se for, a gente de febre. Não. Então, olha só, na verdade, em geral, os micro-organismos que provocam uma infecção em nós
são mesófilos, tem uma temperatura de crescimento em torno de 35, 36 graus Celsius, crescimento ótimo, Entendi. entendeu? É isso. Apesar de, quando a gente fala de mesófilos, tem uma faixa que varia de 25 a 40, mas existe uma temperatura ótima de crescimento, em torno de 35, 36 graus Celsius, que é a mesma temperatura corporal. Então, por isso ele consegue se desenvolver no nosso organismo. Quando se instala um quadro de infecção, seu sistema imunológico vai ter uma elevação de temperatura, ou seja, essa elevação de temperatura vai dificultar a proliferação dessas bactérias, o crescimento desse micro-organismo. Entendeu? Então, é nesse sentido que a febre atua. Só que aí entra um problema. A febre, ela atua sobre os micro-organismos, mas atua também sobre as suas células, sobre as suas enzimas. Então, eu não posso permitir que a sua temperatura corporal chegue a 40 graus Celsius. Porque chegar a 40 graus Celsius, eu vou estar desnaturando enzimas, proteínas, e você vai estar entrando em convulsão. Você vai entrar em choque. Entendeu? Então, Claro, então esse termófilo que a gente não pega um negócio assim, elas não crescem por conta da nossa temperatura. Em geral, sim, porque em geral a temperatura de crescimento de um termófilo ótimo é de 50 a 60 graus Celsius. Entendeu? A gente não vai chegar a essa temperatura. Então precisa de uma... Abaixo disso ele pode até crescer, mas olha só, olha onde a temperatura dele começa. A faixa dele, 40. A gente está em 36, então 36 não é uma temperatura ótima para crescimento dele. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai encontrar bactérias termófilas em regiões termais, né, lá nas profundezas do oceano, entendeu? A gente encontra lá bactérias termófilas, né, que inclusive crescem ali a temperatura de mais de 1000 graus Celsius ali, entendeu? Então, são bactérias extremas aí nesse caso, tá? Então, seria muito difícil nesse sentido. Beleza? Ficou claro para vocês? Porquê da febre? Sim. Ficou Ok. Beleza. Então, o outro fator que contribui para o crescimento microbiano é a atmosfera gasosa. O que é a atmosfera gasosa? É a disponibilidade de gases presentes no ambiente. Então, os micro-organismos, eles dependem de gases, de uma atmosfera gasosa para se desenvolver. E nessa atmosfera, né, nós consideramos como um gás fundamental o gás oxigênio. A gente está numa atmosfera gasosa. Então, alguns micro-organismos, né, os micro-organismos, eles se desenvolvem, né, diante de uma disponibilidade de O2. E aí, de acordo com essa disponibilidade, eles são classificados em 4 tipos. Então, percebam, de acordo com a temperatura, eles são classificados em 3 tipos. De acordo com a necessidade de O2, eles são classificados em 4 tipos. Então, tem, por exemplo, os micro-organismos aeróbios. Esses que crescem nessa nossa atmosfera, que tem 21% de O2. Então, cresce na superfície da mesa, se desenvolve ali, está na tua pele, presente na tua pele, enfim, em contato direto com o ar. São eles, aeróbios, tá? Existem os micro-organismos facultativos, que são aqueles que crescem na presença do O2 atmosférico, mas também crescem na ausência dele. Então, tanto faz ter gás oxigênio ou não, eles vão se desenvolver, tá? Eles vão se desenvolver ali. Existem os micro-organismos anaeróbios. Aí esses, eles crescem na ausência do gás oxigênio. Sobretudo, os micro-organismos anaeróbios estritos, que são aqueles que morrem, inclusive, se eu der oxigênio para eles. Um exemplo disso é o clostrídio, que a gente já falou, o clostrídio botulino, que está ali presente no palmito, o clostrídio tetânico, que causa o tétano, tá? Esse micro-organismo, para ele se desenvolver, ele precisa estar na ausência total de O2. Por isso que dentro do vidro de palmito, se tiverem os esporos dele, ele consegue se desenvolver. Porque no vidro de palmito, a atmosfera é zero, é embalada a vácuo. Os alimentos enlatados são embalados a vácuo. Tá? Então, os micro-organismos anaeróbios estritos, eles morrem na presença de O2. Tá? E os micro-organismos microaerófilos são aqueles que
utilizam gás oxigênio nas reações deles, nas reações químicas, produzindo energia, mas não resistem a uma atmosfera de 21%, tá? E eles crescem numa atmosfera com teor baixo de O2, entre 1 a 15%, beleza? Então, é nesse sentido que, por exemplo, a gente pega e coloca água oxigenada no machucado. Porque a água oxigenada, ao entrar em contato com a catalase, a gente falou isso lá no semestre passado, né? Quando eu dei aula para vocês sobre células e falei sobre organelas e falei do peroxissomos. Então, ele tem uma enzima catalase, degrada a água oxigenada. Essa água oxigenada libera gás oxigênio no meio, naquele ferimento, e mata os micro-organismos anaeróbios estritos, sobretudo o Clostridium tetani, provocaria o tétano, tá? Então, é nesse sentido. Então, de modo geral, os micro-organismos são classificados em 4 tipos, de acordo com a necessidade de O2 de cada um deles, tá? Outro fator muito importante para o crescimento microbiano é o pH. O que é o pH? Potencial hidrogênio iônico. Ou seja, é o que mede o quanto um ambiente é ácido ou quanto ele é básico, dentro de uma escala que varia de 0 a 14. Tá? Então, existem micro-organismos que crescem em ambientes extremamente ácidos, mas existem micro-organismos que crescem em ambientes básicos, tá? Então, o micro-organismo, para ele poder sobreviver, ele precisa, uma vez que a infecção ela se dá no interior da célula, tá? Ele precisa ser capaz de se desenvolver em um pH em torno de 7,5, tá? Independentemente de qual seja o valor do pH externo. Então, as bactérias, elas têm uma faixa de crescimento de um pH em torno de 4, que é ácido, tá? Mínimo, e máximo 9, que é básico. No entanto, existem bactérias que crescem em pH extremamente ácido, em torno de 2. É o caso, por exemplo, da H. pylori, que é a bactéria que cresce e desenvolve no estômago e causa gastrite. Alguém já ouviu falar nessa bactéria? Sim. Então, é a H. pylori. Ela cresce num pH extremamente ácido. É uma das principais causas da gastrite. Oi? Úlcera. Isso. E Não pode... causa úlcera. Isso, exatamente. Pode evoluir para uma úlcera, né? Caso não seja tratado. Tá ok? Bom, alguns alimentos ácidos aí, como o chucrute, o picles, eles são preservados dessa forma, justamente porque tem ali um ambiente acidificado, e aí faz um controle do crescimento microbiano, impedindo, inclusive, o processo de deterioração. Então, esse processo de acidificação de alimentos serve para conservar, tá? No que diz respeito aos fungos, a variação ali de pH é maior do que ali as bactérias, mais extensa do que as bactérias. Então, o pH ótimo para o seu crescimento, ele é mais baixo, e aí é em torno de 5 a 6 ali o crescimento dos fungos. Então, ele cresce num pH menos básico, se comparado ao da bactéria, que cresce ali num pH em torno de 9, tá? Outro fator que contribui para isso é a pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? A pressão hidrostática é a pressão que a água exerce sobre cada uma das células do seu corpo quando você está submerso a ela ou não. O seu corpo, ele é constituído por água, tá? Então, nós temos aí em torno de 70% a 75% de constituídos de água, o nosso organismo. Essa água, ela exerce uma pressão sobre
às células. Uma pressão que tem a ver também com a pressão atmosférica, a pressão que vem do ar. Tá? Então, lá no oceano, conforme você vai aprofundando nele, né, vai mergulhando, vai lá para as profundezas do oceano, essa pressão vai aumentando, porque é mais água, mais coluna de água que tem sobre a sua cabeça. Tá? Então, essa pressão, essa força que a água exerce sobre as células, também influencia no crescimento microbiano. Tá? Então, os micro-organismos, eles têm uma preferência de crescimento em razão dessa pressão hidrostática. Então, tem micro-organismos que crescem aqui na superfície tranquilamente, sem problema nenhum, a maioria deles. Mas os micro-organismos que crescem lá nas profundezas do oceano, eles estão sujeitos a uma pressão bem maior, uma pressão hidrostática maior. Daí esses micro-organismos são chamados de barófilos, porque suportam uma pressão hidrostática bem melhor. Se eu pegar bem maior, se eu pegar esses micro-organismos se eu pegar um desses micro-organismos e trouxer para a superfície, trouxer para cá, ele vai morrer, ele vai explodir, ele vai se romper, tá? Porque vai acontecer um desequilíbrio entre essas pressões interna e externa, e ele virá a morrer. Então, os micro-organismos também dependem de uma pressão. Os micro-organismos que estão sobre a nossa pele crescem na pressão atmosférica, tá ok? E um outro fator que contribui também para o crescimento é a pressão osmótica. O que é isso? Pressão osmótica nada mais é do que a disponibilidade de água que existe naquele ambiente, naquele meio, seja no meio interno, dentro da célula, ou no meio externo. Então, os micro-organismos, em geral, eles são muito dependentes da água para se desenvolverem. Precisam muito de água, tá? Para desenvolverem a sua atividade metabólica, a sua fisiologia, o seu funcionamento. Então, eles são muito dependentes da água, assim como a maioria dos seres vivos, tá? Então, quando nós falamos em crescimento bacteriano, nós precisamos entender que elas dependem de uma disponibilidade de água para isso, de umidade do meio, tá? Então, em geral, a gente sabe que o solvente presente no ambiente, ele dilui as substâncias necessárias para acontecer um transporte passivo, que é o transporte por osmose. Né? Então, isso favorece o trânsito de substâncias para o interior e para o exterior das células, sobretudo para o interior e exterior dos micro-organismos também. Então, precisa existir uma condição de disponibilidade de água importante no meio que favoreça o crescimento microbiano, tá? As bactérias que crescem em baixa quantidade de água, elas são chamadas de halófilas. E aí, elas conseguem crescer, por exemplo, em um ambiente que é muito salgado, que tem uma disponibilidade de sal maior. Por isso, elas são chamadas de halófilas, tá? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês, com certeza, todos vocês já foram ao mercado, e aí foram comprar ali a carne que vocês conhecem como carne seca, ou o bacalhau. Em geral, quando você vai comprar esse tipo de carne, ele está estocado em que lugar do mercado? Que lugar do mercado você encontra ele? Tipo, o bacalhau, ele fica, tipo, como se fosse uma prateleira, assim, mas é tampado nos mercados que eu vou. Isso, mas fica na prateleira, né? Ele não fica na geladeira, fica? Não. Beleza, é carne seca. Ai, professor, carne seca. não Também, como, não. fica em prateleira, Uhum. em bancada. Também na prateleira, não fica na geladeira, né? Não, Vocês sabem me explicar por quê? Porque o sal é um conservante. Diz Mas como é que tira a água da carne
desidrata a carne e aí ela fica conservada, é isso? Por que que ela fica conservada? É Porque isso ela aí. perde a Temperatura ambiente? porque ela perde Estamos a falando. água. E aí? Por causa das halófilas? As halófilas, na verdade, crescem no sal. A gente está falando de um alimento que está sendo vendido na bancada, sem refrigeração, que tem um alto teor de sal. Quem falou aí que tira água? Não estou vendo vocês, então não sei quem Eu. falou. Marli. Marli. A Marli falou aí, tá, mas em que isso influenciaria? Perdeu água, e aí? O sal O sal é desidrata. conservante, ele desidrata a carne e ele conserva. Então, vamos lá. É pelo sal que a carne está sendo conservada? É por causa do sal? Porque não tem água, o sal tem puxa água. água. Não tem água, e aí? E aí? Não tem água, e aí? Não tem, não Não tem dá. formação de Não, bactéria. evita a formação dessas bactérias. Exatamente. Ou seja, não é que o sal tire a água. Na verdade, o sal ele cria um desequilíbrio osmótico. Então, as células da carne perdem água, elas desidratam, ficam desidratadas. Ao desidratarem, não tem água. Qual é uma das condições primordiais para o crescimento microbiano? A água. A água. Não tem água, não se desenvolve. Então, as bactérias não vão crescer ali, as bactérias deteriorantes não vão deteriorar aquele alimento. Então, ele vai ficar conservado. Então, não é o sal que conserva. Na verdade, o que conserva... Hã? Pode falar. É a ausência da água que vai conservar. Exatamente. A falta da água ali naquele ambiente. É a perda da água que vai favorecer a conserva. Essa perda da água, é lógico que se dá pelo salgamento. Entendeu? Mas é a falta d'água que faz com que esse alimento fique conservado, porque todo e qualquer micro-organismo precisa de água. Beleza? Ok? Então, recapitulando aqui a nossa aula de hoje, deixa eu retornar aqui. Vamos lá. Recapitulando a nossa aula aqui hoje, tá? Então, hoje nós falamos sobre os fatores que contribuem para o crescimento microbiano, tá? Ou seja, as questões nutricionais, as questões de temperatura, alguns fatores que influenciam, né, diretamente no crescimento microbiano, tá? Então, a primeira coisa que nós dissemos é que quando a gente fala de crescimento microbiano, nós estamos falando em crescimento populacional e não em tamanho, tá? Esse crescimento populacional, ele é descrito por meio de 4 etapas que se caracterizam ali graficamente em uma curva de crescimento, aonde a primeira etapa é chamada de fase lag, a segunda logarítmica, a terceira estacionária e a quarta declínio ou morte. Essas 4 etapas estão diretamente relacionadas à capacidade de carga do ambiente, tá? Quanto mais nutrientes, quanto mais espaço, disponibilidade de condições, maior vai ser o número daquela população naquele ambiente. Mas atingindo este número, atingindo este limite, essa população tende a cair. Para que esses micro-organismos se desenvolvam, são necessários alguns fatores fundamentais, entre eles a temperatura. Então, de acordo com a temperatura, os micro-organismos podem ser psicrófilos, mesófilos ou termófilos, tá? Além da temperatura, eles ainda precisam de uma disponibilidade de O2 para se desenvolverem num ambiente, sendo considerados micro-organismos aeróbios, micro-organismos anaeróbios ou micro-organismos anaeróbios facultativos, micro-organismos anaeróbios estritos, tá? Micro-aeróbios. Então, nós temos essa classificação no que diz respeito à necessidade de O2 para o crescimento desses micro-organismos. Além da disponibilidade de O2 da atmosfera, os micro-organismos também dependem de uma faixa de pH para o seu desenvolvimento. Alguns crescem em um ambiente muito ácido, outros em um ambiente muito básico, tá? Mas, em geral, tem uma faixa de crescimento, no que diz respeito às bactérias, entre 4 a 9, é a faixa de pH. Raras são as bactérias que crescem em um meio mais ácido. Além do pH, os micro-organismos também dependem de uma
pressão hidrostática, que é a força que a água exerce sobre as células. Em geral, as bactérias que estão na superfície do seu corpo estão sujeitas à atmosfera, atmosfera ao qual nós estamos submetidos, a atmosfera terrestre. No entanto, existem micro-organismos capazes de se desenvolver em uma alta atmosfera, uma pressão atmosférica elevadíssima, e por isso são chamados de barófilos, tá? E, por último, fechando aí como fator de crescimento para os micro-organismos, entra aí a pressão osmótica, que é a disponibilidade de água presente no ambiente, que irá favorecer o crescimento microbiano. Tá? Então, em geral, todos os micro-organismos precisam de uma demanda de água necessária ao seu crescimento, mas existem alguns que podem se desenvolver em um ambiente mais salgado, e esses micro-organismos são chamados de halófilos, tá? Que são aqueles que se desenvolvem em ambientes com muito sal. Exemplo, as bactérias que crescem ali no oceano, que se desenvolvem no oceano. Então, de modo geral, essas são as etapas de crescimento microbiano e os fatores que contribuem para isso. Lembrando que conhecer as etapas e os fatores são fundamentais para se controlar o crescimento indesejado de micro-organismos causadores de infecções aos seres humanos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não, professor. Não. Tudo certo? Ficou claro para vocês? Não, certo. Então, tá jóia. Tá? Hã, Maria? Totalmente claro. Tá, ok. Então, tá bom, tá? Então, minhas queridas, eu agradeço mais uma vez aí a participação de vocês aí na aula, tá? Desejo a todos vocês um restante de semana abençoado, que possamos estar todos nós aqui novamente na semana que vem, se Deus assim permitir, com muita saúde, paz e alegria no coração, tá bom? Desejo a todos um bom restante de noite, fiquem com Deus, um beijo, um abraço para todos vocês.